Fala, gurizada! Gurizada, Bitcoin agora cotado a 23.740 dólares. Bitcoin aí que está tentando se recuperar. E vamos ver aí o que está acontecendo aqui com o nosso querido Bitcoin da massa. Então, pessoal, o Bitcoin aí que está fazendo aí um pivô. Fez aí um pivôzinho aqui no 4 horas. Então a gente está um pivô aqui no 4 horas, formando um pivôzinho aqui. Não tem muito volume. Eu queria ver mais volume aqui nessa formação desse pivô aqui. Por enquanto a gente não tem muito volume. Então vamos ver o que vai acontecer aí com o nosso querido Bitcoin. Quero mostrar para vocês. Ontem a gente teve aí o fechamento mensal do Bitcoin. Então a gente fechou o mensal do Bitcoin aqui no dia de ontem. Então vamos ver aqui. A gente fechou tendo mensal aí no Doji. A gente fechou com um volume um pouquinho maior que o mês de janeiro. Então, por um lado, isso é bom porque o volume ele vem crescendo e o volume crescendo como o Bitcoin aí subindo. Então, bem interessante. A gente tem aqui um padrão de candle que acontece bastante em rompimentos, que é um candle muito forte de impulsão, um candle forte, que é esse aqui que a gente teve aqui no mês de janeiro, lá em cima, e depois um candle doji, que é exatamente esse aqui. É um padrão que costuma fazer em gráficos, principalmente em gráficos diários, 4 horas. São gráficos que costumam aí estar formando padrões de rompimento. Então, o que é esse padrão de rompimento? A gente marca aqui a máxima e a mínima desse candle doji aqui. E, consequentemente, o Bitcoin conseguindo romper a máxima, basicamente ele faz aqui um movimento parecido com esse primeiro aqui. Então a gente tem um padrão de rompimento aqui no mensal bem interessante. Então, Bitcoin aí com o seu fechamento mensal bem interessante. Então, vamos acompanhar aí o que vai ser do nosso Bitcoin aí no mensal. Eu acredito que para esse mês de março a gente vai sim romper uma vez por todas esses 25.400 aqui e vamos tá buscando pelo menos essa faixa aqui dos 30 mil dólares, basicamente 31, 32 mil dólares, aí que é uma faixa aí bem importante no semanal, no diário. Voltando aqui para o gráfico diário, a gente vê aí Bitcoin aí demonstrando força, mas, como eu falei, ele está aqui tentando mostrar força aqui com uma barra aí, rompendo já as máximas dos 2 dias anteriores, mas cadê o volume? Não está tendo volume. Então isso não é bom, não é bom. Eu queria ver mais volume aqui, principalmente aí quando a gente está recuperando, a gente fez um pivô aqui no diário também. A gente fez um pivô, mas não está tendo volume por enquanto. Então, não é tão saudável assim essa alta, tá mais com cara de armadilha aqui do que outra coisa, por causa do volume. A gente não tem volume aí. E o volume, vocês sabem que você precisa ter volume para demonstrar aí interesse na tendência. Olhando aqui as nossas ordens, como eu estava falando nos vídeos anteriores, até lá no nosso Instagram, essas ordens aqui deram suporte que a gente precisava. A gente teve muitas instituições aqui segurando o preço aqui, 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 em vários pontos. E elas conseguiram fazer o que elas queriam. É segurar o preço, não deixar o preço passar. Porque os 23 mil é uma região muito importante. Se a gente perde os 23 mil, a gente tem tudo aí para corrigir bem mais forte. Porque aí é um último suporte aqui nos gráficos menores. Vamos voltar aqui para o gráfico de 4 horas. Os 23 mil aqui é uma região aí
de suporte. Então, perdendo isso aqui, a gente pode vir aí, pelo menos aqui nos 21.500 mais ou menos, retestar esses volumes maiores aqui e tentar achar um suporte aqui. Então, eu não costumo traçar suportes aqui. Vai segurar nesse suporte, vai segurar na média. Muitas pessoas aí usam médias. Média de tal vai segurar o preço. Média tal vai segurar o preço. Não. O preço ele só segura, ele só acha suporte aonde muitas pessoas desesperam, vendem a mercado, são liquidadas e é aonde que as baleias colocam as ordens. Então, quem faz o suporte são as baleias. Caso a gente não tem nada de ordens, o preço ele não acha suporte. Então, nada vai segurar o preço. Não é média, não é o seu indicador favorito aí que vai segurar o preço. O preço se segura aonde ele acha aí as ordens de compra muito fortes, que são as compras aí das baleias. Mas, voltando aqui, a gente teve então as baleias conseguindo segurar o preço aqui, mandando ele para o outro lado. Então a gente teve aqui muitas compras no mercado, sim, principalmente ontem à noite aí nesse quino de impulsão muito forte, conseguimos se segurar e já apareceu aqui as nossas ordens das baleias aqui. Então as baleias conseguiram mandar o mercado para o outro lado e já colocar mais ordens aqui para não deixar o preço cair. E a gente teve depois mais um quino de impulsão. A gente deixou assim muitas pessoas presas aqui. A gente deixou aqui mais de 2.000 bitcoins aqui comprados. E o que é essas pessoas presas, pessoal? As pessoas presas é quando o Bitcoin ele dá aquele spike e volta. Como aqui. Ele dá aquele spike e volta. E muitas pessoas compram a mercado nessa região e o preço nunca mais volta para essa região, para essas pessoas se arrependerem das compras e sair fora. Então isso é suporte e resistência. Porque se o preço voltar aqui, essas pessoas vão se arrepender e vão estar saindo das suas posições, que vai dar de novo aí uma oferta para o preço voltar de novo aqui para baixo. Então, lugares de muitas compras e vendas a mercado, esses pontos sim são suporte e resistência. Vamos olhar aqui o nosso TLDR para ver o que aconteceu nesse movimento. A gente teve aqui as instituições segurando de qualquer forma aqui o Bitcoin. Mandaram o mercado para o outro lado e o que acontece? A gente começou a ter muitas liquidações, muitas compras mercado. Depois no outro candle aqui, liquidações, compra mercado. Uma coisa que não é tão ruim é o nosso long short. O nosso long short ele caiu aqui, ele estava aí acima de 2 e agora está em 1.3. Então o long short aí deu uma melhorada. O nosso open interest subiu. O Bitcoin estava subindo aqui, o nosso open interest também subiu. Teve aí uma leve quedinha aqui no primeiro movimento, mas no segundo movimento aqui, que o preço foi lá, passou aí até dos 24 mil dólares. A gente teve um aumento sim do Open Interest aqui, mas em seguida a gente teve aí uma queda no Open Interest. Então, essa correçãozinha aqui está fazendo o Open Interest cair também. Então isso é bom, porque olhando aqui as nossas compras a mercado, a gente teve aqui um delta de 300 milhões de compra a mercado. A gente teve um outro delta aqui de mais 300 milhões de compra a mercado. Então, as nossas compras a mercado, elas estão perigosas, elas estão em pontos bem perigosos. Então a gente fez um pivô aqui, recuperou os 24 e a gente deixou muitas pessoas compradas, principalmente aqui no topo. A gente pode ver aqui, a gente tem aqui muitas pessoas ficando presas aqui no topinho aqui, comprando na ganância, compraram a mercado aqui. Então, voltar a essa região, preço demonstrar a força e conseguir fechar acima dos 24 seria muito interessante, porque aí a gente deixaria para trás
essas pessoas aqui que compraram a mercado aí nesse valor. Então, sentimento aí bem interessante aqui do nosso Bitcoin da massa. Então, a gente teve aí um aumento dos nossos shorts, um aumento do nosso open interest, e agora as baleias já estão tentando colocar ordens abaixo aqui para segurar o preço. Então a gente vai ter um dia decisivo aqui. O Bitcoin precisa romper os 24 mil quanto antes, ficar acima, e sim a gente vai estar confortável. E a gente continuando aqui com o nosso long short caindo também vai ser um bom indicativo. Então, muito cuidado aí com o Bitcoin. O Bitcoin aqui está decisivo, a gente precisa demonstrar mais forças. A gente não tem nada de ordens acima e nem abaixo. A gente tem algumas acima aqui, mas bem pequenas. Por enquanto a gente não tem nenhuma ordem abaixo aqui, a não ser aqui embaixo nos 23.300 novamente. Mas Bitcoin fazendo isso aqui, vindo aqui nos 23.300, chegando nessa região aqui, a gente vai deixar para trás aqui todas essas compras a mercados aqui. Então isso vai ser muito ruim. Fazendo um pivô para baixo aqui, a gente volta de novo e aí a gente possivelmente perde os 23 mil por causa dessas compras a mercado aqui, desses volumes aí que a gente teve aí nessa região. Então a gente não pode, de jeito nenhum, perder, fechar candles abaixo aqui dos 23.400, 23.300, porque aí sim vai demonstrar aí uma armadilha feia aí a gente pode corrigir mais forte. Mas vamos torcer aí para as instituições colocar as ordens delas aqui, segurar o preço, para nós ter aí uma oportunidade aí de ir lá no topo novamente e conseguir romper esses 25 mil aí de uma vez por todas. Então, pessoal, um dia muito importante para o Bitcoin. Vamos ficar de olho aí. O Bitcoin precisa demonstrar força, romper os 24 mil. Caso a gente volte aqui para baixo, aí eu acredito que a gente perde esse suporte. E aí vai ficar mais perigoso aqui. Está buscando aí, pelo menos os fundos lá embaixo. Porque a gente não tem muita coisa aqui, não tem muita ordem também aqui por enquanto. Mas vamos acompanhar aí e ver o que acontece. Qualquer movimento mais brusco, um movimento mais forte, eu vou estar atualizando vocês com o nosso videozinho curto aí. E também lá no nosso Instagram. Então, pessoal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha essa live, manda seu comentário, dúvida, uma altcoin que você quer que a gente analise. E eu vou estar fazendo vídeos de atualização de mercado aí todas segundas, quartas e sextas-feiras. E nas terças e quintas-feiras vai ter vídeo sobre DeFi e atualização aí sobre DeFi e algum outro conteúdo. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.